E como é que a gente pode pensar, né, nos modelos explicativos, né, para falar da ritmicidade? Então, imagine, aqui no caso, eu vou mostrar aqui um modelo de um animal bem simples, que é uma barata, uma periplaneta americana. Então, aqui, é, a, aqui tem o ritmo, né? Então, eu vou só... tem aqui uma pergunta, né? A Maria Gabriela, como é que eu classifico em relação à função? Então, em vez de eu definir a classificação do ritmo em infradiano e circadiano conforme a frequência, eu vou dizer que os ritmos circadianos, existe um conjunto de ritmos que tem um correlato com o ciclo geofísico. Os ritmos circadianos, que tem os ritmos de 24 horas. Os ritmos sazonais, eles têm um correlato com as estações do ano, que é a modificação do fotoperíodo. Os ritmos que nós vamos chamar de circa-maré, ele tem um correlato geofísico, que é o ciclo da maré do ambiente. Certo? Então, eu tenho ritmos que possuem correlatos com ciclos geofísicos. E outros ritmos que não possuem correlatos com ciclo geofísico, mas a sua expressão depende da funcionalidade, ou seja, dos mecanismos fisiológicos endógenos. Então, o ritmo cardíaco. Então, o ritmo cardíaco, nossa frequência cardíaca, né, é aproximadamente 60 a 70 batimentos por minuto no ser humano. Num rato, né, essa frequência cardíaca ela é aproximadamente 200 batimentos por minuto. Num elefante, ela é muito mais baixa, ela vai lá para 30 batimentos por minuto. Por quê? O que é que determina a frequência, né, do ritmo cardíaco? No humano, no rato e no elefante. É o estado funcional de cada uma espécie dessa. Então, tem funções diferentes, né, por causa do próprio mecanismo de regulação. Então, a frequência do ritmo ela é diferente. Né? Então, aqui, né, imaginar que você tem uma barata, né, aqui na barata eu tenho aqui é um experimento em que eu coloco a barata para medir a atividade dela. A barata é um animal basicamente noturno, então veja aqui, preto é atividade, cada linha é um dia. Então, aqui durante o dia tem pouca atividade, aqui à noite tem muito, que é o ciclo claro-escuro, isso aqui está dentro de um laboratório. E aqui tem a situação, né, que eu vou chamar de ritmo sincronizado. Sincronizado significa que eu mantenho uma relação de fase estável entre a fase de atividade da barata e o escuro, e a fase de repouso da barata, né, à noite. Né? Eu coloco, né, essa barata num ambiente totalmente escuro, ela vai ter um ritmo. Né? Certo? Então, veja, que aqui no caso, o ritmo da barata ele é menor do que 24 horas. Cada dia ela está começando a atividade dela mais cedo. Né? Então, esse aqui eu vou chamar de ritmo em livre curso, porque eu não tenho uma pista do ambiente, que no caso é o claro e escuro. Então, esse modelo, que é que a gente está representando aqui embaixo, eu tenho um estímulo, que é o claro e escuro, eu tenho os fotorreceptores, eu vou ter, então, alguma coisa que vai gerar o ritmo e permitir o ajuste e que vai controlar a saída. No caso aqui, o ritmo da saída pode ser a atividade motora, a secreção do hormônio de crescimento, a temperatura, né, o cortisol e etc. Então, o que é que a gente tem neste caso? Eu vou ter o estímulo, né, da luz, claro e escuro, é o estímulo ambiental. Esse estímulo ambiental nós vamos chamar de sincronizador. Então, é uma pista temporal, porque ela, dia e noite, ela é decorrente da rotação da Terra, ou a gente chama também de Zeitgeber. Zeitgeber é uma palavra em alemão, Zeit é tempo, Geber é doador. Então, é doador de tempo. Né? No Brasil, um pesquisador já propôs o termo cronador, né? Ou seja, também o nome seria doador de tempo. Seria o claro escuro, né, no caso. Né? Eu vou ter também, né, o oscilador, que a gente pode chamar metaforicamente de relógio biológico. E, né, eu vou ter o ritmo em si, que esse ritmo circadiano eu posso estar medindo a atividade, eu posso ter o hormônio de crescimento, temperatura, qualquer outra, né, função fisiológica. Né? E esse conjunto aqui, o fotorreceptor, o mecanismo de entrada, o oscilador e as vias de saída,
né? Então, tem aqui as vias de entrada, vias de saída, tudo isso aqui é o que nós chamamos de sistema de temporização circadiana. Então, aqui eu tenho o que eu posso chamar de oscilador, marca-passo ou relógio biológico, então que gera o ritmo em si. Aqui na saída eu tenho o ritmo propriamente dito, então eu tenho o ritmo de atividade e repouso, eu tenho o ritmo sono e vigília, eu tenho um ritmo circadiano de temperatura, eu tenho o ritmo circadiano da secreção de cortisol e etc. Né? Aí eu tenho uma via aqui do oscilador que vai até, por exemplo, o sistema motor, ou a hipófise, ou adrenal, e assim sucessivamente, ou aos centros reguladores do sono e etc. E aqui eu tenho, né, uma via que sai da retina que vai até os osciladores. Na aula da manhã nós vamos detalhar essas vias todas aqui, como é que esse processo ocorre. A luz, né, para o caso, né, para os mamíferos, ela é muito importante. Então, veja, aqui eu tenho um registro, né, nesse lado, registro de atividade, né, o que está em preto aqui, novamente, atividade. Aqui em cima tem a atividade do claro e escuro. Esse aqui é o arctograma duplo. Então, veja, aqui é o início do dia e aqui é o fim do dia. Então, aqui no início do dia, a gente observa que aqui esse sujeito, ele acorda um pouco antes, né, de surgir o dia, de ficar claro, e já está ativo. E aqui é o registro da exposição à luz. Veja que ele começa com pouca exposição, isso aqui é feito aqui na região Nordeste, então a luz fica muito intensa. Aqui, ó, vocês estão vendo que não teve registro de luz. Por quê? Porque o indivíduo dormiu, veja que aqui ó, tem pouca atividade, então ele está dentro do ambiente, fechado, escuro e não tem estímulo luminoso. Aqui a luz do dia é muito de baixa intensidade e não é registrado pelo equipamento. Professor, Então, diga. tem pergunta no chat. Ok. Exatamente, né? Então, o ciclo sono-vigília, ele é um ritmo circadiano e ele está, né, totalmente, né, relacionado com o claro e escuro, né? Com a fase, né, de dia, né, da noite para nós humanos. Então, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos... Lucas, feche seu microfone que ele está fazendo ruído, por favor. Certo. Então, aqui a gente tem, novamente, aquele exemplo. Né? Então, para caracterizar, né, qualquer função fisiológica, a gente tenta, né, vincular essa função com alguma função matemática. Então, na matemática, o que a gente tem, né, que representa, né, algo que seja periódico são os senos e os cossenos. Então, se eu ajustar aqui uma curva, né, senoide, o que eu vou ver é que eu tenho aqui a de baixa, né, a fase de baixa e a fase de alta. E isso a gente pode determinar, né, que aqui no caso eu posso ver como é um cosseno, eu posso definir, ou um seno, eu posso definir quem é o período no caso aqui seria 24 horas, e eu posso falar naquilo que a gente chama de amplitude. A amplitude é a diferença entre o valor médio, né, e o máximo, né, entre o valor médio e o mínimo. Então, no caso aqui, a amplitude é em torno de 20 nanogramas por ml. E a outra que é a acrofase. Fase é um determinado momento. No caso, a acrofase é o momento que eu tenho maior nível, o pico, que estaria exatamente aqui. E aí ele vai dizer que é 22 horas e pouco. Né? Tá? Então, a acrofase está aqui, lá próximo de 22 horas e 45 minutos. Né? Então, eu consigo, né, fazer, né, identificar um ritmo. Então, eu posso comparar um ritmo com o outro fazendo essas medidas. Então, eu posso dizer que, por exemplo, esse aqui é o ritmo de secreção do hormônio de crescimento de uma criança. Se eu fizer o ritmo de secreção do hormônio de crescimento de um adulto, eu vou continuar vendo o ritmo, mas a amplitude ela vai ser menor. Okay? Então, é uma forma, né, de eu quantificar
né, e poder estar avaliando o ritmo. Então, aqui eu tenho, né, aquele ritmo. Esse ritmo aqui é um feito no lactograma. Isso aqui é um ritmo de atividade de repouso meu, né, que são 2 alunos. O Atson, na época, né, era aluno de medicina, né, e ele era meu aluno de IC. A Fernanda era aluna de biologia, né, e fez mestrado comigo. E eu estava usando um aparelho, eles colocaram em mim, uma época que eu fiz uma viagem de bicicleta, né, para eles registrarem ao longo do tempo. Então, o que eu estou vendo aqui, né? Então, essa linha aqui, né, em vermelha, é o que eu estou marcando, é uma linha que eu estou dizendo que é uma fase, né? Qual é a fase? A fase é o início da atividade. E eu sei que o início da atividade, durante essa minha viagem de bicicleta, era 4 horas e 25 minutos. Por quê? Na verdade, quando eu estava num ambiente muito calor, muito sol, muito intenso, eu começava a viagem, me pedalar muito cedo, né, para, né, não ter pegar sol. Né, então, eu só pedalava de 4 e pouco até, né, próximo de meio-dia. E aqui é o fim da fase ativa. Né? Veja que aqui, no caso disso, que a minha atividade, né, terminava em torno de 9 horas e 15 minutos. Então, nessa época, eu consigo mostrar claramente que eu estava acordando muito cedo e dormindo também muito cedo. E aí eu posso medir a duração da minha fase ativa. Né? E aqui, no caso, né, ela não está correta. A fase ativa aqui, ela tem esse cálculo, ela está faltando uma coisa. Na verdade, não é 430 minutos, é 1.010 minutos, e na verdade não é 7 horas e 10 minutos. Na verdade, são 16 horas. Então, eu passava 16 horas acordado, né, e ficava aproximadamente 8 horas dormindo ao longo dessa atividade que eu tinha feito aí. A outra coisa que a gente pode, 1.010 minutos, né, está aqui o valor correto, e seria, né, 16 horas, né, e 10 minutos. Então, o que a gente tem? Né, que, na verdade, eu tenho, né, também as diferenças de fase. Né? Eu posso dizer que o início da minha fase ativa menos o início da fase de claro. Eu posso dizer que ao início da fase ativa era antes do sol nascer. E o fim da fase ativa, né, ele era depois, né, do início da fase de escuro. Né, isso também é importante a gente poder estar avaliando. Veja, aqui são 2 coisas diferentes. Né, são 2 dactogramas em momentos diferentes, por isso, e feitos por equipamentos diferentes. Por isso que eles estão, mas todos são registros meu pessoal. Né? Então, isso aqui é o que eu falei durante a viagem da bicicleta. E esse aqui é um dia a dia que eu estava, né, sem estar fazendo a viagem. Então, veja, aqui eu tenho, ó, a linha vermelha, é o início do claro. Veja que nesse programa aqui, nessa condição, eu sempre acordo depois do nascer do sol, depois do início do claro. Então, eu estou, né, começando a atividade depois, né, do início da fase de claro. E vou dormir aproximadamente próximo, né, de meia-noite. Já, nessa outra condição, eu estou começando a atividade, né, aproximadamente, né, entre meia hora a 1 hora antes do início do claro, e estou indo dormir pelo menos lá 2 horas e meia antes, né, da meia-noite. Então, o que a gente, quando a gente está estudando a ritmicidade, as 2 condições aqui, eu estava sincronizado com o claro escuro. O que havia de diferença era a fase. Nesta condição aqui, eu estou na fase avançada em relação ao claro e escuro. Nessa condição aqui, eu estou um pouco atrasado em condição a relação ao claro e escuro. Mas ambas estão ajustadas. Ambas estão sincronizadas. Quando a gente fala dos ritmos em livre curso, eles são diferentes, eles são dependentes por espécie. Né? Então, esse aqui é um ritmo de um sagui, esse aqui é de um rato, esse aqui é de um humano. Então, cada um veja que tem as inclinações diferentes, porque os períodos são diferentes. Então, esse ritmo, ele depende
ele é gerado endogenamente, já mostrou, ele é determinado também geneticamente e ele depende de condições ambientais, né? Então, vejamos, né, a determinação genética. Aqui, né, eu tenho um exemplo de 3 ritmos, de registro de ritmos, aqui no caso é de camundongos, e esse aqui é do camundongo selvagem, ele está colocado, deixa isso, eu vou só dar uma paradinha aqui, que eu tenho que fechar a janela, que começou a chover e está molhando aqui dentro de casa. Ok, voltei. Então, nesse aqui é um animal selvagem, é um camundongo selvagem, ele está em condições de escuro constante e o ritmo dele é muito próximo de 24 horas. Esse aqui é um mutante heterozigoto, e ele tem um ritmo, olha aqui, bem menor do que 24 horas, esse aqui é aproximadamente 23 horas, e eu tenho esse outro aqui, que é um mutante homozigoto, né, que tem um ritmo muito curto, que é aproximadamente 22 horas. Então, veja, eu tenho a mesma espécie, tá? E aí eu tenho, né, uma demonstração que, inclusive, a determinação do período do ritmo endógeno, né, ela é genética, porque, inclusive, ela é diferente no homozigoto e no heterozigoto. Aqui são mutantes gerados, né, artificialmente, né, em laboratório. E aí, pelo cruzamento, a gente tem, né, essas diferenças, né, essas cepas, né, com períodos diferentes. A outra coisa é que depende da intensidade ou do ambiente, né? Então, aqui no caso, olha, esses primeiros dias está em condições, aqui é de um registro, né, de hamster, né? Então, esses registros de hamster aqui, o animal está em claro escuro, aqui ele está, né, em escuro constante, veja como é que é o ritmo aqui em escuro constante, e a partir desse dia, eu transferi não mais escuro constante, mas para luz constante. E uma luz de baixa intensidade, e vai ser uma luz de aproximadamente, né, 50 lux. Veja como é que está o ritmo aqui. E a partir desse dia aqui, eu mudei a intensidade de luz, não mais de 50, mas para 500 lux. Então, se eu observar aqui, né, esse ritmo em livre curso, ele tem um período bem longo. Aqui esse período ele é mais curto e mais curto ainda, né? Isso tudo, né, tem uma coisa relacionada do que é chamada lei de Ascher. Ascher foi um fisiologista, né, alemão que estudou muito, né, a ritmicidade biológica, e o que ele diz é o seguinte, que para os animais, né, diurnos, a tendência, né, é você ter um tal maior do que 24 horas, e noturno em escuro constante, né, e os animais noturnos, né, um ritmo, né, um período menor do que 24 horas. Isso é uma tendência, não ocorre em todas as espécies. E nos animais diurnos, quando ele é colocado em claro constante, quando aumenta a intensidade de luz, né, o período, né, o período em livre curso, ele vai diminuindo. E os animais noturnos, aqueles que têm atividade à noite, quando eu estou em claro constante e aumenta a intensidade da luz, né, esse período ele aumenta, ou seja, tem um comportamento inverso. Isso não ocorre, né, em todas as espécies, mas é uma regra que é mais ou menos